Elo perdido? Oliver, o macaco que intrigou cientistas por anos, visto como uma prova da evolução entre humanos e os animais, o primata se tornou a grande estrela de espetáculos internacionais, e sofreu longe de sua verdadeira casa. O jovem Oliver era diferente dos outros chimpanzés. Ao invés de caminhar inclinado para frente com os ombros e braços, ele andava ereto com suas duas pernas, com uma passada mais parecida com a dos humanos. E foi justamente sua marcha incomum que mudou sua vida para sempre. Na década de 1960, o primata foi roubado de uma família de chimpanzés e nunca mais voltou para casa, principalmente depois que artistas viram nele a oportunidade de comercializá-lo como o elo perdido entre humanos e o mundo animal, um exemplo vivo da teoria evolutiva darwiniana que coloca homens e macacos com a mesma ancestralidade. Rapidamente Oliver se tornou o centro de um espetáculo internacional e foi apelidado de Manzé. Mas por trás de todo o glamour do show buzinês, ele carregava uma história muito triste e exploratória. Afinal, quem o via no Ted Sullivan Show ou na televisão japonesa, sendo mostrado como uma estrela que toma sorvete de xerez, fuma cigarro e adora café, jamais imaginava que um dia ele foi um animal livre que vivia no Congo, mas que agora era amarrado e acorrentado por seus donos. Vida melancólica. Na década de 1970, o macaco foi adquirido pelos treinadores Frank e Jeanette Berger, que sempre suspeitaram que ele era um híbrido de humano-chimpanzé devido às suas características físicas e comportamentais. Além de andar bipedalmente, o primata possuía um rosto mais achatado que seus semelhantes e também pode ter tido uma preferência por mulheres ao invés de fêmeas de sua espécie. Em um especial da Discovery Channel, em 16 de dezembro de 2006, Jeanette Berger afirmou que Oliver começou a se sentir atraído por ela quando completou 16 anos, tentando se acasalar com sua dona. A partir daí, ficou claro que ele não podia mais ficar com os Berger, que decidiram vendê-lo para Michael Miller, um advogado de Nova York. Em 1977, Miller o repassou a Rappel Fair, sócio de um pequeno parque temático chamado Enchanted Village em Buena Park, na Califórnia. Apesar do parque ter fechado no final daquele ano, Oliver continuou sendo exposto em um novo empreendimento de Fair, o Gentle Jungle, que mudou de local algumas vezes antes de finalmente fechar em 1982. Naquela época, o Los Angeles Times publicou um extenso artigo sobre a possibilidade do primata ser um elo perdido da evolução humana ou uma nova subespécie de chimpanzé. Com o parque sendo fechado, o macaco foi transferido para o Wild Animal Training Center em Riverside, e acabou sendo vendido para Candy Crow, dono do local, em 1985. Porém, 4 anos depois, Oliver foi comprado pela Book City Corporation, um laboratório da Pensilvânia que aluga animais para testes científicos e cosméticos. Apesar de nunca ser usado em experimentos, passou quase uma década trancado em uma pequena gaiola, cujo tamanho restrito acarretou problemas de atrofia muscular no animal. Em 1996, Sharon Wush, presidente da Book City Corporation, depois de ser solicitado pelo Santuário de Animais Primarily Primates, permitiu a aposentadoria de Oliver, que foi levado para uma colônia com outros 13 chimpanzés. Já velho, com problemas artríticos e com a visão parcialmente afetada, o animal acabou em uma gaiola ao ar livre no condado de Bexar, no Texas, colocado sob os cuidados temporários do reabilitador de vida selvagem Leite Zenvat. Oliver passou seus últimos anos com outro chimpanzé, uma fêmea gentil conhecida como Passa, que se tornou sua única companheira já que seus problemas devido à idade avançada o impedir de interagir com outros primatas mais jovens em brincalhões. Assim, viveu seus últimos momentos participando de festas de esmagamento de melancia e de atividades de pintura. O macaco morreu dormindo e foi encontrado no dia 2 de junho de 2012. Quando tinha cerca de 55 anos. Stephen René Telo, diretor executivo da Primaeusly Primates, afirmou que ele seria cremado e suas cinzas espalhadas nos terrenos do santuário.
Em 1996, enquanto o animal ainda estava alojado na Box City Corporation, um geneticista da Universidade de Chicago testou partes de seu DNA e revelou que ele tinha os 48 cromossomos, igual a um chimpanzé normal, refutando uma alegação anterior de que ele tinha apenas 47. Para meio de comparação, os seres humanos possuem 46 cromossomos. Em um estudo separado, verificou-se que a morfologia craniana, a forma da orelha, as sardas e a calvície de Oliveira estavam dentro da faixa de variabilidade exibida pelo chimpanzé comum. Testes genéticos posteriores, publicados no American Journal of Physical Anthropology, descobriram que o DNA mitocondrial do macaco correspondia intimamente ao de uma subespécie central de chimpanzé, que vive na República do Congo, Gabão e outras áreas da África Central. Parece coisa de filme de ficção científica, mas um renomado cientista norte-americano afirmou que pesquisadores da Flórida teriam criado um híbrido humano-chimpanzé na década de 1920. O projeto teria sido batizado de Humanzei. De acordo com o cientista, a pesquisa realizada era bastante controversa. O psicólogo evolucionário Gordon G. Gallup Jr., que conquistou fama por seus experimentos de autorreconhecimento de animais no espelho, feitos na década de 1970, disse que um ex-professor universitário contou a ele que a criatura híbrida nasceu em um laboratório de pesquisa de animais nos Estados Unidos, o primeiro centro de pesquisa de primatas em Orange Park, na Flórida. A informação foi passada em entrevista ao T-Sun. Segundo o pesquisador, o animal híbrido teria sido criado a partir da inseminação de uma chimpanzé fêmea com sêmen humano de um doador não revelado. Supostamente, os cientistas conseguiram fazer com que a gestação ocorresse e que o nascimento fosse bem-sucedido. Contudo, existem poucas razões para acreditar que esse experimento tenha acontecido com sucesso, já que existem muitas questões morais e éticas envolvidas neste tipo de pesquisa. Gallup, agora pesquisador da Universidade de Albany, disse também que os próprios cientistas envolvidos no projeto começaram a questionar a validade do experimento e que o híbrido de chimpanzé e ser humano nascido acabou sacrificado. Algumas informações na história contada por Gallup, no entanto, estão desencontradas. A primeira delas é em relação ao lugar onde teria acontecido o experimento. A instituição que Gallup diz que realizou o experimento hoje é chamada de Centro Nacional de Pesquisa de Primatas de Yerkes, mas ela foi criada em 1930, e não na década de 1920. Antes de ser chamado de Centro Nacional de Pesquisa de Primatas de Yerkes, o laboratório recebeu outros nomes durante a década de 1920. Incluindo os laboratórios de biologia de primatas de Yale e a estação de experimentação e criação de antropóides de Orange Park, Flórida.